Você sabia que algumas doenças podem antecipar o seu direito à aposentadoria e ainda aumentar o valor do benefício que você vai receber? Sim, é verdade. E o segredo está em comprovar que essas doenças causam uma deficiência, permitindo que você seja enquadrado como pessoa com deficiência perante o INSS. Quando isso acontece, o tempo que você trabalhou nessa condição pode ser usado para reduzir o tempo de contribuição necessário. E isso vale tanto para a aposentadoria por idade quanto para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas, atenção! O que faz a diferença não é apenas ter a doença. É conseguir provar que ela te acompanhava durante a vida laboral e causava uma limitação funcional. A primeira doença da lista é a hérnia de disco. Não é qualquer hérnia. É preciso que ela gere limitação importante no trabalho. Se for uma hérnia grave, que impede movimentos, causa dores constantes ou limita a força física, ela pode sim ser considerada uma deficiência. Nesse caso, você continua podendo trabalhar, mas passa a ser reconhecido como pessoa com deficiência, o que dá direito a se aposentar mais cedo. A segunda condição que pode antecipar a aposentadoria é a fibromialgia. E sim, é difícil conseguir o reconhecimento dessa condição pelo INSS. Muitas vezes, o médico do SUS não emite um laudo adequado, ou o perito do INSS desconsidera os sintomas mesmo diante de laudos particulares. Se isso acontecer, você deve procurar outro médico, preferencialmente um especialista que entenda a gravidade da sua situação e saiba descrever corretamente a limitação causada pela fibromialgia, porque a fibromialgia já é reconhecida por lei como uma condição que pode configurar deficiência. Mas tudo depende da forma como isso é comprovado no processo. Você precisa de um laudo claro, detalhado, explicando de que forma a doença afeta sua rotina de trabalho. E isso precisa estar bem fundamentado para ser aceito na justiça. Infelizmente, o INSS raramente reconhece esse direito de forma administrativa. Então, muitas vezes, é preciso entrar com um processo judicial. O importante é mostrar desde quando você tem a fibromialgia. Comprovando esse tempo, é possível usar esse período trabalhado com deficiência para reduzir os requisitos da aposentadoria. A terceira doença que dá direito à aposentadoria antecipada é a visão monocular, a perda total de um dos olhos. Essa condição já é reconhecida como deficiência, inclusive por lei federal. Ou seja, não há mais dúvidas sobre isso. Quem tem visão monocular é considerado pessoa com deficiência para fins de aposentadoria. Mas, de novo, precisa comprovar. Você precisa mostrar, por meio de exames e laudos, desde quando você tem essa limitação visual. Quanto mais tempo conseguir comprovar, melhor. Porque quanto mais anos você trabalhou sendo uma pessoa com deficiência, maior será o impacto positivo na hora de calcular sua aposentadoria. Se você perdeu a visão de um dos olhos há 20 anos e trabalhou esse tempo todo com essa condição, você pode ter uma redução significativa na idade ou no tempo necessário para se aposentar. A quarta situação é a perda auditiva. A surdez parcial ou total também pode ser considerada deficiência, dependendo do grau e do impacto na atividade profissional. O laudo precisa deixar claro o quanto essa perda auditiva afeta sua capacidade de se comunicar, de entender ordens, de operar equipamentos, entre outros aspectos. O perito vai considerar tudo isso ao definir se a sua condição se enquadra como deficiência. E por último, a quinta condição é a síndrome do túnel do carpo, uma doença comum em quem trabalha com movimentos repetitivos. Essa síndrome causa dormência, formigamento, dor nas mãos e braços, e pode dificultar tarefas simples como segurar objetos ou digitar. Se ela for crônica e provocar limitação funcional significativa, também pode ser considerada deficiência e dar direito à aposentadoria com regras mais vantajosas. Agora que falamos das 5 doenças, vamos entender na prática como isso afeta a sua aposentadoria. Vamos pegar como exemplo a aposentadoria por idade. Hoje,
A regra exige 62 anos de idade para mulheres e 65 para homens, com pelo menos 15 anos de contribuição. Se a mulher comprovar que teve deficiência durante esses 15 anos, ela pode se aposentar com 55 anos de idade. E o homem com 60. Veja a diferença. 7 anos a menos no caso da mulher e 5 anos a menos no caso do homem. Mas isso só vale se houver comprovação da deficiência durante todo o período. Se você só se tornou deficiente há 1 ou 2 anos, não adianta. A regra exige que o tempo de contribuição seja cumprido já com a condição de pessoa com deficiência. E é por isso que os laudos médicos antigos, os exames e os prontuários hospitalares são tão importantes. Quanto mais antiga for a prova de que você já tinha a doença, maior o tempo que poderá ser considerado como tempo especial para antecipar sua aposentadoria. O mesmo vale para a aposentadoria por tempo de contribuição. O tempo exigido pode cair de 30 para 28 anos no caso da mulher, ou de 35 para 30 no caso do homem. Tudo depende do grau da deficiência, leve, moderado ou grave. E essa classificação é feita com base nos laudos e documentos que você apresenta no processo. É aqui que entra o papel do especialista. Um médico que entende da sua doença e sabe como fazer um laudo completo. E um advogado que conhece a legislação e pode te orientar corretamente. Infelizmente, o INSS raramente reconhece esses direitos de forma espontânea. Muitas vezes, nega o benefício mesmo com todos os documentos em mãos. Você pode, então, recorrer à justiça. E é por isso que tanta gente precisa entrar com ação para conseguir se aposentar da forma correta. O INSS é um dos órgãos mais processados do país, justamente porque deixa de reconhecer direitos que são claros, previstos em lei. Mas isso não deve te desanimar, porque o caminho existe, e se você tem um bom médico e um bom advogado, é totalmente possível alcançar a melhor renda de benefício. Muita gente desiste antes mesmo de tentar. Acha que é impossível, que o processo vai ser longo ou que não vale a pena. Mas isso só acontece com quem não tem orientação adequada. Se você tiver a documentação certa e fizer o pedido do jeito correto, com apoio profissional, pode conquistar esse direito sem tantos obstáculos. Por isso, a informação é tão importante, porque o INSS não vai te ligar para dizer que você tem esse direito. Você precisa correr atrás, apresentar os documentos e, se necessário, acionar a justiça. Então, recapitulando, as 5 condições que podem antecipar sua aposentadoria são hérnia de disco, fibromialgia, visão monocular, perda auditiva e síndrome do túnel do carpo. Todas essas condições, quando geram limitação funcional relevante, podem ser reconhecidas como deficiência. E, com isso, reduzir o tempo ou a idade exigida para se aposentar. Mas o mais importante é a prova. Provar desde quando você tem essa condição. Mostrar que você trabalhou com a deficiência. Juntar os documentos certos. E, se precisar, contar com ajuda profissional. Essa é a chave para garantir sua aposentadoria mais cedo e com a maior renda possível.